Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre monkeypox. A primeira coisa é o seguinte, tudo que eu vou estar conversando hoje com vocês serve para essa semana. Aqui a gente está igual ao Covid. O Covid, a cada semana nós tínhamos novidade. Era um isolamento de 20, não coletava PCR, depois coletou PCR, depois virou uma maluquice. O monkeypox, que eu vou falar hoje para vocês, vai servir para essa semana. Pode ser que semana que vem tudo mude. Por quê? É uma doença que nós estamos conhecendo mais a cada dia e ainda não há uma clareza de qual é a cara da doença. Então, o que eu vou conversar hoje com vocês, pode ser que semana que vem mude alguma coisa, mas o grosso vai ser a mesma situação. Hoje eu estou aqui uma parceria entre diferentes locais, entre a Secretaria de Saúde, a equipe de Vigilância Epidemiológica, a Unidade Básica, o SAI-CTA e o CCH do AOC. Toda essa equipe junta para estar aqui para conversar sobre monkeypox. E ao mesmo tempo ele está apresentando o que nós estamos elaborando para o município pensando nesse raciocínio. Então, quando a gente fala de monkeypox, é o que a gente já conhece há bastante tempo. O monkeypox não é um vírus novo, é um vírus antigo. Só que o que a gente sabia desse vírus? Sabia que era um vírus que era parente da varíola, tanto é que no português o certo seria chamar de varíola dos macacos. Não monkeypox, mas eu vou usar monkeypox, que é o termo que está mais na mídia. É um vírus da família da varíola, que até então era um vírus que estava na África e de repente está no mundo agora. Então vamos entender como que isso aconteceu. Primeira coisa, esse é um vírus que ele é chamado de varíola dos macacos. Só que ele é chamado de varíola dos macacos por quê? Os macacos também pegam a doença, os macacos também ficam doentes. Só que os macacos, na natureza, eles não são um reservatório, eles não albergam esse vírus no corpo deles. Eles adoecem, que nem todos nós. Então o macaco, ele não é um reservatório. Quem a gente acha que é reservatório na natureza são os esquilos, pequenos roedores. Então, esse é o primeiro conceito. Eu quero começar com vocês falando que a gente já conhece esse vírus há muito tempo. E tem um artigo interessante de fevereiro que ele, na seguinte tradução livre, mudança na epidemiologia da monkeypox humana, uma ameaça potencial, uma revisão sistemática. Então, em fevereiro, eles fizeram uma revisão dos casos de monkeypox na África. Como que esses casos estão na África? Como é a descrição deles na África? E o que eu quero mostrar para vocês? Aqui eu tenho um mapa da África de 1970 a 1979. Então, na África, há cerca de... Sou ruim de conta, 40 anos atrás, é isso? 43 anos. Alguém bom de matemática soprou, eu vou acreditar. Há 40 anos atrás, na África, na República Democrática do Congo, nós tínhamos 38 casos de monkeypox. Então, há 40 anos, eu conhecia 38 casos. 10 anos depois, passamos a conhecer 343 casos. Mais 10 anos depois, 511. A África sempre teve casos. A gente conhece esse vírus há muito tempo, não é um vírus novo. 10 anos depois, passamos a ter, na República do Congo, cerca de 10 mil casos. E tivemos casos nos Estados Unidos. Antônio, como assim uma doença que estava na África foi parar nos Estados Unidos? As pessoas viajam, animais viajam. Só que foi contido. A gente não ouviu falar de monkeypox de 2000 a 2009, não estava isso no noticiário, agora está. O que aconteceu? E aí, a gente vem agora para 2010 a 2019. 2010 a 2019, quando eu falava de monkeypox, estava falando de uma doença que existe na África, principalmente na República Democrática do Congo, 18 mil casos. Em 10 anos, foram identificados 18 mil casos. E nós tivemos também surto no Reino Unido. Então, há 40 anos a gente conhece essa doença. Só que o que incomoda? A doença que eu via na África não está igual à doença que eu estou vendo hoje. Tem algumas diferenças, principalmente na questão de transmissão e principalmente na manifestação clínica. É o mesmo vírus, com algumas mutações que a gente ainda está tentando entender. Só que, em 2019, falar de monkeypox é falar a varíola dos macacos da África. É uma preocupação da África. Agora, quando a gente fala em monkeypox, até o dia 16 de agosto, nós estamos falando de um período de menos de 8 meses, que nós temos 37 mil casos. Então, uma doença que na África, em 10 anos de avaliação, de 2009 a 2010, nós tínhamos uma doença que tinha 18 mil casos. Agora, em 10 anos, agora a gente está falando de uma doença que está no mundo inteiro e que nos últimos 6 meses nós temos 37 mil casos. Então isso chama atenção. O que estava na África não está mais, está no mundo e está aqui batendo na nossa porta. Só que algumas coisas chamam atenção. Por quê? Quando eu falava de monkeypox na África, uma coisa era muito clara. Quem pega monkeypox na África? Quem vai ter contato com animal silvestre.
nas situações de caçada, de rituais de caçada, de rituais de passagem. Então eu tinha na África, o monkeypox, uma relação muito direta entre o ser humano e a vida silvestre. Era isso que eu via. E eu via os casos nas famílias ali, não era algo que saía dali. E uma coisa curiosa, se vocês colocarem monkeypox no Google e procurar imagens de antes de 2022, vocês vão ver fotos de criança cheias de caroço. Alguém já viu isso? Uma foto de uma criancinha cheia de lesão? Isso é o que a gente via na África. É assim que a gente esperava a varíola dos macacos. É algo que vai dar muita lesão no corpo inteiro da pessoa. Era essa a história, só que a história mudou. Agora, quando eu falo em varíola dos macacos, eu não estou falando mais dessa família da África. Eu estou falando de pessoas que vão pegar essa doença por contato próximo. Contato muito próximo. Aqui pode ser um contato tanto afetivo quanto na própria casa. A doença que estava isolada no continente africano, com alguns surtos, ela passou a estar no mundo agora. Até, assim, quando eu vi esse material, até me preocupou. Eu falei, meu Deus, será que lá atrás não deveriam ter revisto isso? Será que não deveria ter tentado entender melhor o que estava acontecendo? Mas, hoje é o que nós temos. Então, eu tenho uma situação na África e tenho uma situação atual. E o que eu vou falar para vocês, todo o material que vocês pegarem de monkeypox, dessa época antes de 2022, era um estilo de doença, um grupo de doentes. Agora é totalmente diferente. Então, hoje aqui, a gente vai abordar o que é essa nova doença, o que é essa doença que está acometendo o Brasil e o planeta. Quando eu falo de monkeypox, eu tenho que tentar entender quem é meu doente. Hoje, quem é meu doente? Quem vai pegar monkeypox? Quem vai nas nossas unidades de saúde? Quem vai bater na UPA? Então, tem esse aqui que é um estudo, ele é recente, ele avaliou 16 países. Eu quero mostrar quem são os pacientes com monkeypox. Qual a cara desse paciente? Primeira coisa, quando eu falo de monkeypox, eu estou falando de adultos jovens. Aqui eu não estou falando de vô nem de criança. O principal grupo nesse momento são adultos jovens. Antônio, isso vai se manter? Não sei. Nesse primeiro momento, nós temos adultos jovens. Adultos jovens têm família. Adultos jovens têm filhos. Filhos de adultos jovens vão para a creche. Então, não sei. Mas hoje são adultos jovens. Além de ser adultos jovens, eu tenho nesse estudo mais de 99% sendo do sexo masculino. Homens. Hoje a epidemia se concentra em homens. Homens que fazem sexo com homens. Hoje, o principal grupo de pacientes são homens que fazem sexo com homens. Isso vai mudar? Provavelmente, ao longo do tempo, sim. Porque aqui eu estou falando de uma doença de contato direto. Homens que fazem sexo com homens têm contato direto. Mas heterossexual também tem contato. Dentro da minha casa, eu abraço a minha esposa, eu abraço meu filho. Então, isso é o início. Não sabemos ainda como que isso vai chegar. Outra situação importantíssima, e isso eu gostaria que vocês guardassem muito. Os principais grupos atualmente são pacientes com HIV positivo. Nesse estudo, que teve 16 países, nós podemos ver que 40% tinham HIV. E 59% nós não sabíamos se tinha ou não HIV, ou se era negativo. Hoje, quando eu falo de suspeito de monkeypox, eu estou pensando numa doença que provavelmente, muito possivelmente, foi transmitida por via sexual. Se eu sei disso, eu sou obrigado a pedir HIV, sífilis. Como eu sou um médico elegante, eu vou pedir hepatite B, vou pedir tudo em volta dessa situação de exposição sexual. Mas isso daqui é muito importante. Além disso, uma coisa importante. Monkeypox não está vindo sozinho. Eu estou vendo monkeypox e sífilis. Eu estou vendo monkeypox e gonorreia. Ele está vindo com outras doenças. Então, o paciente que bate para mim, ele está vindo com outras coisas. Isso é uma coisa importante. DST nunca anda sozinha. Se eu tenho um paciente com sífilis, ele tem uma alta chance de ter HIV. E o inverso é verdade. O monkeypox, ele se manifesta hoje, ele aparenta essa questão de associação direta com relação sexual. Então, isso daqui é muito importante. Novo diagnóstico de HIV em 2% dos pacientes e a mediana de parceiros sexuais nos últimos 3 meses. Essas pessoas que tiveram monkeypox nos últimos 3 meses, em média, tiveram 5 parceiros sexuais diferentes. Mais de 50% entre 3 a 15 parceiros. O pessoal está animado, né?
Na minha época não era assim, na época a gente era mais fraco, mais devagar, mas tudo bem. Seguindo, Brasil. Esses são os casos distribuídos pelo Brasil. Então eu sei que meu paciente, naquele estudo europeu, mostrava que eram adultos jovens homens que fazem sexo com homens. Aqui é mostrando no Brasil qual é a cara do Brasil. Nosso mapa está quase inteiro pintado e o que chama atenção, a maior parte dos casos no Brasil são casos que estão concentrados em São Paulo. Então, nosso estado hoje é o estado que tem a maioria de casos de monkeypox. Isso é importante? Sim. Isso é bem importante. Tivemos um óbito relatado no Brasil de monkeypox. Um óbito em Minas Gerais. O paciente apresentava algumas comorbidades além do monkeypox. Então, assim, a questão é, o monkeypox foi responsável ou ele foi no meio do caminho achado? E quando eu falo no Brasil, eu gostaria de mostrar para vocês qual a idade dos nossos pacientes. No Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que isso se refere, de 20 a 44 anos. É o adulto jovem. É a pessoa que tem exposição sexual. É a pessoa que já paga as contas dela, né? Ela, mais de 19 anos. Não é o filho, é a pessoa que já está em casa, já está fora de casa, muitas vezes trabalhando e tendo libertação sexual. Transmissão. Quando eu falo de transmissão do monkeypox, a transmissão dele é uma transmissão direta, é uma transmissão por contato. As lesões são altamente infectantes. A transmissão é pela lesão, é o contato com a lesão. Eu tenho transmissão por gotícula? Tenho. Antônio, como que é essa transmissão por gotícula? A transmissão por gotícula é aquela transmissão que se eu estou a uma distância inferior de 1 metro da pessoa e a pessoa está falando e secreções da saliva dela vão até mim, eu posso me infectar. É aquela situação que se eu tosse, espirro, a pessoa ela pode se infectar. Então, a transmissão por gotícula é aquela transmissão aérea, mas tem que estar próxima da pessoa. Eu, às vezes, falo cuspindo, então meu cuspe ia passar para alguém. Essa é a ideia. Então, aqui é contato direto. Isso é importante. E não só contato pessoa com pessoa, mas contato com objetos. É a maçaneta, é a roupa. Então, eu estou falando de uma situação que a contaminação ela é muito importante, é muito fácil de ocorrer. As pessoas se tocam, as pessoas se abraçam, as pessoas pegam na maçaneta, a pessoa vai no banheiro e lava a mão naquela torneira que eu tenho medo. Isso é real. E essa pessoa transmite por muito tempo. É isso que preocupa. Por quê? Quando eu falo em monkeypox, eu falo de uma transmissão que dura até, no mínimo, 21 dias. 21 dias de transmissão pelas lesões. Isso é importante. E essa pessoa só para de transmitir a partir do momento que todas as lesões começam a se cicatrizar. Lembra quando a gente... Eu imagino que a maioria aqui é da UBS. Lembra quando a gente fala de catapora? Você para de transmitir quando está em crosta? Não vale para cá. Aqui se para de transmitir quando as lesões começam a se reepitelizar. Então tem que cair as crostas. Isso é importante. Porque essa vai ser uma das orientações que a gente vai dar para os nossos pacientes. Beleza. Então, a gente entendeu que é uma doença que surgiu na África, que a gente já conhece há muito tempo, que na África é uma doença relacionada à manipulação de animais, uma coisa no âmbito familiar. Agora, a gente tem uma doença em adultos jovens, principalmente homens que fazem sexo com homens, importante no público HIV, bem importante, que é uma doença que é transmitida pelo contato, é importante essa transmissão pelo contato, mas qual que é a cara dessa doença? Como que eu vou olhar para esse paciente tem monkeypox? Quando eu penso em monkeypox, uma coisa tem que ficar muito clara. A maioria dos casos é leve a moderado. A maioria dos casos são leves. Não espero nós termos altas taxas de óbito de monkeypox, altas taxas de internação, não. Aqui é um paciente que, na maioria das vezes, a infecção é leve a moderada. Antônio, beleza. Se é leve a moderada, o que eu vou me preocupar? Eu vou atender esse paciente, mas o que vai ser essa situação que o paciente vai me levantar a suspeita? Vou me preocupar com ele. Se preocupar com monkeypox, eu acho que começou a falhar. Ou eu que estou com a mão tremendo. Quando eu me preocupo com monkeypox, qual vai ser a situação de preocupação? Vai ser o paciente que tem dor. Como assim, Antônio? Deixa eu trocar a gente só um minuto. Alô? Testando? Testando? Abaixa só um pouquinho, por favor. Ficou bom? Tá muito alto ou tá legal? Dói o ouvido? Dói. Eu grito. Baixa um pouquinho. Eu adoro gritar. Isso que eu tenho que me conter. Não posso nem falar besteira.
Valeu. Então, quando eu falo em monkeypox, uma coisa importante, o que esse paciente vai me gerar de demanda? O que esse paciente vai me gerar de assim, e vou ter que ter um cuidado maior? Dor. E por que a dor aqui é importante, gente? Aqui eu vou ter muitos pacientes que vão ter lesão no pênis, eu vou ter muitos pacientes que vão ter lesão anal. E muitas vezes essas lesões são extremamente doloridas. Então, esse paciente, provavelmente ele vai chegar para mim com um caso leve, mas a dor dele pode fazer eu ter que olhar com um pouquinho mais de carinho. Então, é um paciente que pode chegar com uma dor anal importante, uma dor em pênis importante, e muitas vezes eu vou fazer uma analgesia simples e vou ter que deixar para ele uma analgesia de resgate para ele levar para casa. Por quê? Muitas vezes só a dipirona não vai conter a dor. E aí eu vou deixar um PA, um tramadol, codeína, que eu acho que a gente tem na rede, para fazer resgate. Além disso, se o paciente ter lesões na boca, essas lesões podem dar dor. Eu posso ter paciente que não vai conseguir se alimentar. Então, essa é outra situação que o paciente vai me demandar um pouco mais. A gente vê essa mesma situação nas crianças com gengiva e estomatite. Lembram disso? Quem é que internou uma criança com gengiva e estomatite por conta de lesão na boca e não conseguir se alimentar? Então, aqui é outra situação que a gente vai gerar uma demanda um pouquinho maior. Essas duas situações vai ser o mais comum. Mas vai ter as situações que realmente esse paciente vai ter que estar no hospital porque ele vai ter uma manifestação grave. Encefalite, infecção bacteriana secundária da pele, porque eu vou ter porta de entrada, desidratação por ter muita lesão, conjuntivite, ceratite e pneumonia. Antônio, você acha que a gente vai ver isso? Não. Isso daqui eu acredito que vai ser muito pouco. Vai ser a exceção da exceção. Isso, hoje, Antônio conversando de monkeypox no dia 18 de agosto. Semana que vem eu posso falar, gente, desandou tudo, todo mundo está com encefalite. Mas hoje eu posso falar isso com segurança para vocês. Hoje eu posso falar que o que mais me preocupa é a questão de dor e a dificuldade alimentar, tá bom? Então, essa é a situação que vai pegar para mim. Baixa mortalidade. Gente, o monkeypox até na África não é uma doença de alta letalidade, é uma doença de baixíssima mortalidade. É uma doença de baixa internação. E o Ministério da Saúde elencou alguns grupos de risco. Crianças, gestantes e imunossuprimidos. Antônio, por que você está falando que criança é grave? Porque eu ainda não sei como vai ser em criança. Não está claro. Por que você está falando que gestante é grave? Não está claro. Ainda não temos clareza para falar assim, existe risco de o vírus ser teratogênico? Não há clareza sobre esses grupos. Então, esses grupos estão sendo colocados como no grupo de riscos por este motivo. A mesma situação de imunossuprimidos. Não há tanta clareza, então vamos compreender melhor. Até aqui, uma coisa que seria muito importante. Nas unidades que tiverem gestante, seria de muita elegância e de muito bom tom que a gestante não atendesse esses pacientes, porque a gente não tem clareza. Sabe quando a gente não tem clareza, que a gente tem que pecar por excesso? Então, nas unidades que tem gestante, seria muito elegante que essa gestante não participasse do cuidado, até a gente entender melhor. Quando entender melhor, a gente discute isso de novo, mas nesse momento a gente ainda não entende, tá bom? Perfeito. Antônio, beleza, você falou um monte de coisa, mas o que o paciente vai ter? Porque eu lembro lá atrás, eu estava assistindo o Fantástico, e no Fantástico falava que monkeypox ia dar um monte de lesão na pele, ia dar linfonodo e ia dar febre. O monkeypox da África era isso. Linfonodo, febre e uma coisa que era engraçada. O monkeypox da África, a gente via as lesões assim. As lesões tinham uma progressão igual. Aqui isso não existe mais. Aqui é uma doença que a gente está reconhecendo ela novamente. Então, quando eu falo em monkeypox, o que eu espero? Lesão de pele. Esse é um estudo legal. Esse é um estudo de Londres. Ele só pegou pacientes de Londres. Então, foi o mesmo grupo que todos eles viram esses pacientes. Lesões de pele. Todos os pacientes tiveram lesão de pele. Febre, 60%. A febre não é importante, mas não é tão importante. A lesão de pele é a grande coisa. Linfonodomegalia, 57%. E aí, uma coisa importante que eu queria chamar a atenção para vocês. Dor retal e edema de pênis. O Ministério da Saúde acaba de colocar como critério de suspeita bronquite. Dor em região anal, secreção saindo por região anal. Então é aquele paciente que vai ter um intercurso anal recente e vai ter dor, vai ter saída de pus. Isso pra gente vai entrar como suspeita de monkeypox. Antônio, se eu estou na minha unidade e chega um paciente que teve uma relação anal recente e está com dor e secreção, pode ser monkeypox? Com certeza. Antônio, eu estou na minha unidade, chegou um paciente com uma feridinha no pênis e o pênis está inchado, está edemaciado. Pode ser monkeypox? Com certeza.
isso passa a ser suspeito. E esse estudo dá muito embasamento para isso, porque é um número importante. 36% dos pacientes tiveram dor anal. Eu vi recentemente um paciente que a queixa dele procurou pronto-socorro comigo por questão de dor anal há 5 dias. Febre. Intensa dor dele não conseguir evacuar. Suspeita de monkeypox? Com certeza. Então, esses sintomas são muito importantes antes de eu destruir toda a aparelhagem. Eles são muito importantes para me lembrar. Qual é a cara da doença? É lesão de pele, é lesão de mucosa. É uma doença que eu vou suspeitar se o paciente tiver edema de pênis ou proctite. Isso é muito importante. E é engraçado que é uma doença que eu vou guardar ela como doença que dá lesão de pele. As lesões podem ser de tudo quanto é jeito. Isso é um problema. É muito difícil olhar para uma lesão e falar, isso é monkeypox. É difícil olhar e falar, tenho certeza que é isso ou excluo as outras coisas. As lesões, elas podem evoluir todas iguais ou não. E eu acho que essa frase é muito importante. Definir a etiologia pelo tipo de lesão é complexo. Gente, eu acho que dermatologia deve ser uma coisa muito frustrante. Sabe por quê? Eu acho que ser dermato é muito difícil. Porque o dermato, todo mundo chega, eu tô com essa manchinha aqui, que é? É meio frustrante, para pensar. Todo dermato tem essa questão, responde o que é. E às vezes é difícil a gente olhar e responder o que é, ainda mais numa doença que a gente está acabando de conhecer. Então a primeira coisa é olhar a lesão, não fala, essa lesão é isso, certeza. Aqui a gente está conhecendo uma nova doença. Existem lesões que são muito sugestivas, existem outras que não são tanto. Mas é importante eu lembrar que não existe uma lesão que eu falo, isso é certeza, isso não é. Então, quando eu falo de lesão, ela tem uma evolução. O que eu espero nessas lesões do monkeypox? Isso é muito característico. É uma lesão que ela nasce de um jeito e ela termina de outro. A lesão ela começa com uma mácula. Antônio, o que é mácula? É uma lesão plana, avermelhada, que vocês podem ver ali naquela primeira imagem. Essa lesão, ela vai evoluir para uma pápula. Ela começa a ficar elevada. Então você vai ver ela elevada. E muitas vezes, nesse momento, ela pode já ficar um pouquinho umbilicada. É como se tivesse um pontinho no meio. Ela evolui para uma vesícula. O que é vesícula? É uma lesão com líquido no interior. É uma lesão elevada com líquido. Depois ela evolui para a pústula. A pústula, vamos guardar ela como uma lesão que, em vez de ter um líquido claro, límpido do interior, vai ter um líquido que vai parecer pus. Ela pode se furar ou não, mas vai ser um líquido meio pus, é um líquido viscoso, é diferente, não é um líquido citrino. E depois evolui para a crosta e depois epiteliza. Na África, a gente via todas as lesões dessa forma. E agora? Não. Pode ser todas as lesões começando juntas, com mácula, pápula, vesícula e pústula, ou pode ter 3 pústulas e uma pápula. Mudou. Qualquer lesão dessas, hoje eu vou estar pensando em monkeypox. Então, primeira coisa, lesão. Qualquer uma dessas lesões. Não precisam ter estágios, todas no mesmo estágio. Lesões de estágios diferentes também estão entrando na suspeita, tá bom? Inicialmente nós falávamos, as lesões têm que estarem evoluindo todas iguais. Aqui não. Uma vai estar num estágio, outra em outro. Então esse conceito é importante. Vamos andar um pouquinho mais. Esse daqui é aquele mesmo estudo da Inglaterra. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeira coisa, gente, nós temos 11% com uma única lesão. Nós temos 11% com uma única lesão. Nós temos 50% com 2 a 10 lesões. Antônio, mas a foto que eu vi da África era um menininho cheio de lesão. Não é a mesma doença, não é a mesma cara. Paciente com uma lesão, eu vou suspeitar. Paciente com 2 a 10, eu vou suspeitar. Paciente com mais de 100, ainda bem que é pouquinho. Mas isso é importante. A cara do monkeypox mudou. Aquela foto da pessoa inteira de lesão não é mais a realidade. Aqui eu vou ter pessoas com poucas lesões. Olha só, gente, mais de 50% com menos de 10. Isso é importante muito. A outra característica importante é onde essas lesões estão. Onde esse paciente comumente vai ter lesão. O local mais comumente que ele vai ter lesão é genital. É uma doença que se pega por contato. A teoria mais clara é que é contato direto com as lesões. Então, 54% desses pacientes vão ter lesão na genital.
41,6% em região de ânus ou perianal. Gente, ele se comporta atualmente como uma doença sexualmente transmissível. Eu tenho até documentação de sêmen que tem o vírus do monkeypox. Então, aqui eu tenho uma situação de uma doença que está muito relacionada ao intercurso sexual. Antônio, vai ser sempre assim? Não sei. Eu acredito que talvez não, porque as pessoas se abraçam, as crianças brincam na escola, isso é uma doença que se pega por contato. Se fosse uma doença, vamos supor, é diferente um pouco da situação da sífilis, que eu tenho um tipo de contato aqui, é mais simples essa situação. E aqui, gente, é uma caracterização do estado de São Paulo. Olha só, no estado de São Paulo nós podemos ver também que o principal local de lesões é a região genital. Então, mais uma vez, vai ser o principal local que nós vamos ter essas lesões. Vamos ver as lesões. Então, aqui nós temos alguns pacientes com monkeypox. Então, esse paciente aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Nós temos uma evolução de lesões do dia 2, que ele procura o serviço médico, até o D16. O que chama atenção? O edema do pênis, vocês podem ver que está extremamente inchado, isso dói. E olhem só, gente, inicialmente nós temos umas lesões que elas começam nessa questão de uma pápula, ela vem com essa questão de uma vesícula umbilicada, olha só, gente, depois ela vira pústula, e no final ela fica com essa situação de crosta. Olha só, aqui chama atenção porque todas as lesões parecem ser iguais, e eu não pareço ter uma lesão diferente da outra. Aqui elas evoluíram de forma igual. Eu começo com uma pápula, eu venho com uma vesícula umbilicada, que vira uma pústula, que vira uma crosta. Só que aqui chama a atenção que todas essas lesões estão no mesmo estágio. Isso é uma lesão sugestiva de monkeypox? Muito. Antônio, o que você faria com esse paciente? Eu suspeitaria de monkeypox, pediria HIV, pediria sífilis e pediria o combo de DSTs para ele se eu tivesse disponível. Mas eu tenho que pensar em monkeypox nesse caso. Imagem horrível. É um paciente com monkeypox, infecção secundária. Talvez a gente vai ter isso, porque é difícil o paciente procurar o médico por ter lesão em região genitália. Então aqui nós temos um paciente com monkeypox, com infecção secundária. E aqui chama a atenção de uma situação. Nós podemos ver que eu tenho algumas lesões no saco escrotal que elas já estão na fase de pústula e crosta. Só que eu tenho uma vesícula, desculpa que está muito claro, uma vesícula nessa parte superior da perna e mais embaixo eu tenho uma outra vesícula. E ali eu tenho lesões em forma de crosta. Lesões em diferentes estágios. Suspeita de monkeypox. Caso confirmado de monkeypox. Todas essas imagens são casos confirmados. Aqui vem uma complicação importante. Nós vamos pegar pacientes que fazem relação anal. Nós vamos pegar pacientes com muita dor. E eu vou ter porta de entrada. Aqui nós temos uma imagem de ressonância que o paciente fez uma perfuração e fez um abscesso em reto. Então, pacientes que chegam para a gente com muita dor anal, eu tenho que lembrar que, além da analgesia, eu tenho que lembrar que esse paciente ele pode ter uma complicação com um abscesso perianal. Gente, um paciente com monkeypox é elegante que eu tire toda a roupa dele para examinar, para procurar lesão e para ver se tem uma lesão em pênis ou em região anal. Isso é muito importante porque eu não posso passar despercebido essas lesões. Isso aqui é importante. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente vai ter de maior complicação. Pacientes formando abscesso em região anal. E aqui chama a atenção uma lesão única. Pessoal, olha o D9 da lesão. É uma lesão com uma área necrótica. Isso é monkeypox? Isso é monkeypox. A pessoa tinha uma única lesão no corpo. Eu, Antônio, infectologista, ia olhar e falar assim, será que isso é um antrax? Será que isso é um carbúnculo? O que é isso? Olha como que essa lesão evoluiu. Como essa lesão evoluiu no D46. Então, gente, aqui eu volto a falar. Você olhar para uma coisa e falar, isso tem cara de monkeypox e isso não tem, é difícil. Isso daqui, quem olharia e falar assim, nossa, é a cara do monkeypox? É difícil. É muito difícil. Aqui eu tenho um paciente que eu tenho lesões em diferentes estágios, que isso é uma coisa que a gente tem observado. Então eu tenho esse paciente no D2, no D17 e no D25. Gente, olha no D17, quantas lesões ele tem em diferentes estágios. Ele tem umas lesões em crostas, ele tem uma vesícula, ele tem uma pápula e ele tem uma pústula. Todas as lesões no mesmo estágio. Então,
O que a gente pensava que cada um ia estar diferente, não é algo que nós estamos observando. Gente, quem pensaria em monkeypox num paciente com rash cutâneo? O que eu tenho aqui nesse paciente? Eu tenho rash. Rash cutâneo foi biopsiado e foi confirmado monkeypox. Antônio, em outras palavras, você está me falando que vai ser difícil olhar uma lesão de pele e falar que não é? Sim. Porque nesse momento a gente ainda não conhece com total clareza. Então vai ser difícil eu ver uma lesão de pele e falar que não é monkeypox. Esse é um problema, sim. Um problema grande. E um problema maior na pediatria. Porque o adulto, ele não procura a gente tanto por lesão de pele, né? Para pensar, gente. Pouco paciente que vem com lesão de pele e lesão genital. A pediatria não. Pediatria, criança, mão, pé, boca, gengiva, estomatite, varicela. Aí complica. Sarampo. Aí enrosca a coisa. Aqui eu tenho um paciente com as lesões que elas confluíram e viraram uma grande área de lesão. Então são as lesões se confluindo entre si. Engraçado, uma coisa que chama muita atenção de monkeypox, que talvez seja a lesão mais sugestiva, é essa lesão umbilicada. Isso é alguma coisa que chama muita atenção das lesões. Mas aqui a gente tem mais uma vez essa questão do paciente já com uma lesão bem avançada. Diagnóstico diferencial. Essa é uma parte complexa, por quê? Nós sabemos o que nós vamos pensar de diagnóstico diferencial. O problema é, eu tenho um laboratório para fazer diagnóstico? Não tenho. Antônio, eu tenho no Einstein? Provavelmente não para todas as coisas que eu precisaria fazer diagnóstico diferencial. Então, essa realidade que eu vou falar para vocês vai ser uma realidade no SUS e vai ser uma realidade no privado também. Eu não tenho todas as ferramentas que eu ou que todos gostaríamos para excluir uma coisa ou outra. E hoje, mais do que no que eu falo para vocês, Antônio, eu tenho um paciente com lesão e veio sífilis positivo. É sífilis? Não sei. Pode ser sífilis monkeypox, porque 30% tinha as duas. Então, uma coisa não exclui outra. Eu tenho um paciente com lesão genital hoje e veio sífilis positivo? Ok, vou tratar a sífilis. Pode ser monkeypox? Com certeza. Uma coisa não vem sem a outra. As coisas têm vindo juntas. Então, isso é muito, muito importante. Diagnóstico diferencial, úlcera genital. Gente, úlcera genital não é uma coisa tão simples. Parece uma coisa simples, mas não é. Quando eu penso em úlcera genital, eu posso ter essa situação de ter vesículas. Toda vez que eu tenho vesículas em região genital, antes do monkeypox, era herpes. Qual outra lesão genital que dava vesícula? Era só herpes. Agora eu tenho monkeypox. Sífilis, como que é a cara da sífilis? Sífilis, de regra geral, é uma única lesão, indolor, borda elevada, fundo limpo. Era uma situação que eu tinha uma úlcera limpa, indolor. Cancro mole. Cancro mole é aquela lesão extremamente dolorosa, é uma lesão feia, uma lesão dolorosa. Eu tinha linfogranuloma venéreo, uma lesão que passava despercebida, mas eu tinha um conglomerado de linfonodos que ficavam bem à vista, fistulizava. Então, isso é o que eu tinha de lesão em região urogenital. São as DSTs. Herpes simples vesícula, sífilis não dói, cancro mole dói pra caramba, linfogranuloma venéreo, um brocotoma de linfonodo. E aí eu tenho os não infecciosos. A pessoa teve um intercurso sexual violento, traumatizou, possível. Doença de BC, carcinoma. Isso é só para úlceras genital. Quando eu falo de proctite, que é essa questão de dor em região anal, de corrimento anal, aqui vem as proctites. Eu tenho clamídia, que é um dos principais, herpes simples, eu posso ter uma fissura, eu posso ter um abscesso perianal, gonorreia. E aqui vem uma coisa importante. Nas situações que eu tiver proctite, é muito, muito elegante. Eu, Antônio, como infectologista, recomendo que todo caso de proctite, eu trate esse paciente para gonorreia e clamídia, porque eu não consigo afastar, eu não tenho exame para afastar isso com segurança. Então, todo paciente com corrimento em região anal, trate gonorreia e clamídia. Como eu trato, Antônio? CF ácido. Ponto. Dose única, beijo, casa. E vou notificar para o monkeypox investigar também, porque hoje preenche critério. Tá bom? Isso é bem importante. Sífilis. Se hoje um paciente chega para mim com isso, eu vou falar que é monkeypox, mas eu vou pedir teste de sífilis. Pedi o teste de sífilis, confirmei, vou tratar. E além disso, vou guardar o teste do monkeypox. Uma úlcera indolor, borda elevada e fundo limpo. Poderia ser monkeypox? Poderia. Sífilis secundária, lesão em mucosa oral, lesão palmoplantar. Poderia ser monkeypox? Poderia.
sífilis secundária. Varicela, catapora, aqui mora o enrosco. Aqui mora o enrosco. Lesões em diferentes estágios. Tenho pústula, tenho vesícula, tenho pápula, tenho tudo. As crianças me dão medo por isso. Afastar vai ser difícil. Aqui vai ser difícil. Molusco contagioso. Essa lesão que eu tenho no centro umbilical, que eu tenho bastante em criança, é um diagnóstico diferencial. Quando eu suspeito? Quando eu vou falar, esse paciente hoje, em 18 de agosto de 2022, é uma suspeita de monkeypox. Qualquer indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas. Se eu tenho um paciente que apresenta lesão hoje, cavidade oral, eu vou pensar em monkeypox. Se eu tenho um paciente que apresenta lesão em genitália, eu vou pensar em monkeypox. Só isso, só isso. Ou ele tem a lesão de pele que seja sugestiva. O que é a lesão de pele sugestiva? É uma lesão que ela vai começar como uma mácula, ela vai virar uma pápula, uma vesícula, depois uma pústula, depois uma úlcera. Uma lesão que tem essa progressão. Pode ser uma, pode ser várias, mas basta uma. E ou proctite. Só proctite entra, só proctite entra. E ou edema de pênis entra. Isso hoje é o que eu vou suspeitar de monkeypox. Só que vai ter coisa que vai falar, realmente você está diante do monkeypox, ou a sua suspeita aumenta muito. Isso vai ser importante na hora de eu entrevistar meu paciente. Olha, monkeypox é uma doença que nós observamos que é quem tem relação sexual. Nos últimos 21 dias, você teve algum parceiro diferente? Doutor, eu tive 7 parceiros. A vida tá boa. É importante, é um vínculo epidemiológico importante. Você teve contato com alguém que teve monkeypox? Tive. Meu irmão teve monkeypox. E você e seu irmão têm contato próximo? Como que é? A gente mora no mesmo quarto e divide as mesmas roupas. Até a cueca a gente usa a mesma. Vínculo epidemiológico. A pessoa está trabalhando num local, está tendo contato com roupa, superfície, está limpando o ambiente onde vai ter esses pacientes que vão ser atendidos. É um vínculo epidemiológico. Ou qualquer profissional de saúde que cuidou de um paciente e não teve a correta paralisação e precaução de contato. Então, isso daqui vai me ajudar a falar assim, deve ser associado à suspeita pelo Ministério da Saúde. Perfeito. Então tá, Antônio, eu entendi que é uma doença que dá coisa na pele. Perfeito. Que está associada à relação sexual. Perfeito. Que a maioria vai cagar. Perfeito. Eu vou ter uns pacientes com dor. É isso. Como que eu trato? Suporte. Aqui o tratamento vai ser suporte. Esse suporte nesse paciente vai ser analgesia. Dipirona, tá com a dor forte? Codeína. Antônio, eu vi em alguns locais que tem alguns antivirais que estão usando. Principalmente o eu não sei falar esse nome, gente. Tecovirimat. Infecta é legal, né? Que todo ano a gente tem coisa nova, a gente aprende coisa nova. Sem infecta é estudar sem parar e é sofrido. É bonito, mas é sofrido. Essa medicação, gente, é uma medicação que inicialmente ela foi aprovada para tratar varíola. E eles começaram a fazer alguns estudos para tratar monkeypox. Essa medicação, existe um documento do Ministério da Saúde que coloca a possibilidade dela para casos graves. Casos graves. Quando eu falo um caso grave aqui, eu não estou falando de uma proctite. Talvez eu esteja falando de uma encefalite, de uma pneumonia. Esses casos vão ser estritamente discutidos. Hoje a gente tem acesso a isso fácil? Não. Mas está no Ministério da Saúde como uma possibilidade. Mas eu não há ainda clareza de como vai vir e de onde vai vir. Mas somente para caso grave. Prevenção. Como eu vou me prevenir? Como que meu serviço de saúde vai se prevenir? Como que a casa da pessoa, as pessoas vão se prevenir? Precaução padrão. Antônio, eu não lembro o que é precaução padrão. Precaução padrão, gente, é o bom senso. É a noção da realidade. E eu falo que é realmente isso. Você tem um paciente que tem uma ferida, que está saindo secreção, você vai pôr a mão? Você não vai lavar a mão e pôr luva? É bom senso. Se você tem um local que está saindo secreção, você vai pôr luva.
Precaução padrão, nada mais é que bom senso. A gente sabe que isso daqui pode ser transmitido por gotícula. Você vai usar máscara. Isso é bom senso. Precaução de contato. Todo paciente que chegar nas nossas unidades com uma suspeita de monkeypox, esse paciente deve ser atendido de forma prioritária. Por que prioritária? Eu não quero que ele fique ali sentado, eu não quero que ele fique encostando nas outras pessoas, eu não quero que ele fique naquele mesmo ambiente próximo. Gente, nas unidades, eu consigo fazer distanciamento? Vamos ser realistas. É muito difícil. A gente tem que ser realista. É difícil. Chegou esse paciente, tenta atender esse paciente de forma prioritária. Como eu vou atender esse paciente de forma prioritária? Eu vou me paramentar para isso. E eu vou lembrar que também tem essa questão de isolamento de gotícula. E aí vem uma coisa que todo mundo vai ficar. Antônio, como que eu vou limpar esse consultório? Gente, isso daqui não é ebola. Eu atendi ontem um monkeypox. Olha, estou falando sem máscara, ó, vocês se ferraram. Monkeypox. Atendi ontem. Terminei de atender o meu paciente. O que eu fiz? Eu peguei álcool, fui lá e passei em toda a superfície que eu vi ele. Só isso. Só isso. Eu estava devidamente paramentado fazendo isso. Com um capote, luva e fiz isso de forma elegante. Acabou. Isso não é ebola. Isso é algo que com álcool eu consigo limpar. Antônio, eu tenho biguanida, eu sou rico. Ótimo, pode usar. É simples. Não vou ter medo. É fácil de limpar, é fácil de cuidar. Só lembra de quando você atender um paciente suspeita, por favor, higienize as superfícies depois. Isso é importante para proteger os outros doentes que vão estar chegando ali. Como que é a paramentação, Antônio? É a mesma situação do Covid, gente. Eu ponho um avental, ponho luvas, uso máscara, uso óculos. Perfeito. É isso. Não é bola, é igual ao Covid. Vou pegar e vou limpar as superfícies com álcool, biguanida, o que eu tiver. E vou colocar o paciente em situação de isolamento. Isolamento chique, né, gente? Isolamento é mais simples que isso. E em casa? Porque isso é uma coisa importante. A gente está com uma doença leve, que vai internar muito pouco, e esse paciente vai para casa com a família dele. Como que eu vou orientar? Olha, você tem uma doença que ela é transmitida por contato e ela é transmitida pelo ar. Mas não é aquele ar que vai ficar nessa sala. É um ar numa distância de 1 metro. Então, na sua casa, quando você precisar ter contato com outras pessoas, por favor, use máscara. E aqui é a máscara cirúrgica. Não tem nada de N95 aqui. Eu, Antônio, profissional de saúde, não vou usar N95, a não ser que eu vou nebulizar, fazer qualquer coisa assim. É máscara normal. Eu vou falar para a pessoa, isso é transmitido por contato. Pelo amor de Deus, lave suas mãos. Lave suas mãos o tempo inteiro. Porque a pessoa, se tem uma lesão no pênis, ela vai fazer xixi. Ela vai pegar ali. É importante que ela higienize as mãos. Fortalecer que isso vai prevenir. E eu tenho que fortalecer a questão do cuidado com a superfície dessa pessoa. Controle remoto. Copo, as coisas. Eu tenho que ter essa noção que isso pega por contato. Eu tenho que falar até da questão das roupas. Quem que vai lavar a roupa da pessoa? Como vai ser esse cuidado? Idealmente, se puder aqui, com água quente. Isso é o ideal. E se você for pegar nessa roupa para lavar, põe uma luva para pegar. Põe essa roupa para lavar ali, lava ali em água quente. Ou se a própria pessoa poder lavar, melhor ainda. Não usar lente de contato. Isso é importante. Estou falando de adultos jovens. Estou falando de pessoas que querem estar bonitão, bonitona. Então, eu vou pôr uma lente, sendo que eu estou com um negócio, um vírus no meu corpo. Eu tenho se eu levo isso para o meu olho, eu posso ter endovitreite, eu posso ter vitreite. Então, fala para a pessoa não usar lente de contato nesse período, para ela não contaminar o olho, não infectar o olho. Banheiro, se possível, exclusivo. Se possível, exclusivo. Não, Antônio, em casa só tem um banheiro e são 32 pessoas. Por favor, cada vez que você for no banheiro, por favor, desinfete o banheiro. Passa um álcool ali, se você sentou ali na privada e você está com lesão em região perianal. Vai fazer xixi ali, passa um álcool ali, depois limpa o banheiro. Usou, limpa. Isso é importante, porque isso é contato. Animais de estimação, não. Fica longe do bichinho de estimação, por quê? Mamíferos, eles podem albergar a doença e podem contrair. Então, longe de animal de estimação. Então, basicamente é isso que eu vou orientar o meu paciente. E os contatos? Aqui é polêmico. Vocês lembram como foi polêmico isso no Covid? No início, a casa inteira ficava de isolamento. Depois não ficava, depois ficava, depois cada serviço local. E aqui? Hoje, todos os locais colocam o seguinte: contato é contato, não tem doença. Vida normal, escola, trabalho, tudo. Eu não vou isolar o contato.
O Estado de São Paulo, ele coloca uma coisa, ele sugere, mas isso o Estado de São Paulo. Crianças pré-escolares no Estado de São Paulo recomenda não frequentar as creches. O pré-escolar, eu tenho mais contato, pegar no colo, contato mais próximo. Por isso há essa recomendação. Mas isso é uma recomendação. O principal documento a nível nacional não coloca essa situação. Antônio, mas como que vai ser essa questão do contato? Olha, eu tenho aqui a enfermeira Silene e a enfermeira Pamela. Elas moram na mesma casa e a enfermeira Pamela está com monkeypox. Silene, você vai continuar trabalhando, exercendo todas as suas funções. Só que é o seguinte, se você começar a ter febre, aparecer lesão de pele, aparecer caroço no corpo, você procura o serviço de saúde que eu quero te rever. Porque esses são sintomas que podem estar associados à doença que a sua colega tem. É isso que eu vou fazer, essa orientação. Que se eu sei que é uma doença por contato e a pessoa está junto, eu vou orientar os familiares em volta que em qualquer sintoma deve procurar serviço médico para ser atendido e a partir daí eu avaliar o afastamento dessa pessoa ou não. Isso é importante. Crianças, Antônio, o que você fala agora dos pré-escolares? Vamos ver caso a caso. Eu acho que é prudente aqui. Se um local fala uma coisa e outro fala outra, a gente estuda cada caso. Aqui é elegante eu pensar e individualizar cada um. Diagnóstico específico. Beleza. Estamos lá com a enfermeira Pamela com monkeypox e vamos coletar material da enfermeira Pamela. Como que eu vou fazer essa coleta? Beleza. Primeira coisa, se eu estou atendendo essa pessoa com monkeypox, eu estou paramentado. Paramentação, óculos, máscara, gorro, avental, luva. Como que eu vou fazer essa coleta? Vai depender muito do estágio que ela está das lesões. Se ela está com lesão na fase aguda, que eu tenho vesícula, que eu tenho pápula, eu vou coletar desses locais. Se ela está num momento de crostas, eu vou tirar as crostas, eu vou tirar a casquinha da ferida. Vamos supor que é um momento que eu tenho lesão, vesícula e pústula. O que eu vou fazer? Eu vou explicar para ela que eu vou coletar essas lesões, eu vou passar álcool sobre o local para fazer asepsia no local. Só que lembrando, quando eu passo álcool, nessa situação é importante eu deixar o álcool evaporar. Porque o álcool, se ficar ali, ele pode degradar o material. Então passa, deixou secar. Deixou. Eu tenho uma vesícula. Vesícula é aquela lesão que tem um pouquinho de líquido. Eu posso fazer essa coleta com agulha ou bisturi. Não usa agulha não, gente. Sabe por quê? Agulha, a chance de você se machucar com a agulha é muito maior. O controle da agulha não é tão elegante. Você vai ter... Não vale a pena. Pega um bisturi, faz um corte. Não é nenhum corte, é um piquezinho de nada. Fez isso, você vai pegar o suave, vai esfregar esse suave ali com um pouquinho de força, não para machucar, mas tem que ter uma discreta força. Você vai pegar esse suave e vai pôr num tubo seco. Lembrando que esse tubo seco a gente tem duas opções: o tubo Falcon ou criotubo, só esses. Não é para mandar em frasco de urina, não é para mandar em qualquer outro frasco, só aceita esses frascos. Por favor, tenham elegância de ver se está bem fechado, porque é triste se um desses frascos abre no meio do caminho quem vai fazer o transporte. Então tenham esse cuidado. Beleza, Antônio. Não, eu não tenho um paciente nessa fase de doença. Eu tenho um paciente que tem crostas. Desculpa, antes da crosta aqui é representando, gente, olha o suave. Você faz um piquezinho bem no centro da lesão e vai com o suave. Se eu tenho crosta, o que é elegante eu fazer? Eu vou lá e pego uma pinça no meu serviço e com essa pinça eu removo crosta. Removo uma, duas crostas para pôr no frasco para enviar. É pegar a casquinha de ferida. Quanto mais recente a casquinha de ferida, melhor. Aqui, mais uma vez, é o tubo Falcon ou criotubo. Isso daqui vai seco. Eu não ponho soro, eu não ponho nada. Perfeito? Perfeito. E aqui, gente, eu tenho um rascunho do que nós estamos montando, atualizando na verdade. Vocês receberam recentemente um fluxograma, uma proposta de atendimento desses casos no município. Aqui eu vou estar mostrando para vocês como está amadurecendo essa proposta de segmento dos pacientes com monkeypox. Então, começa da seguinte forma. Todo paciente que eu identifiquei como uma suspeita de monkeypox, eu vou isolar esse paciente. Eu vou isolar todo paciente na suspeita de monkeypox. Vou isolar e duas coisas eu vou fazer de forma imediata. Eu vou notificar. Hoje eu vi um monkeypox, eu tenho que notificar imediatamente. Antônio, mas a notificação é aquele papel que fica 7 dias no meu serviço. Não, é online. A notificação é online. Preencha essa notificação. Isso é importante muito. Nós temos que entender essa doença. A gente não sabe o que vai enfrentar ainda, então entender ela é fundamental. Então a proposta inicial é: vi um caso, eu isolei, eu notifico.
É um caso suspeito? Isolamento por no mínimo 7 dias. Antônio, por que você está falando em isolamento de 7 dias? Hoje, o Adolfo Lutz está demorando até 7 dias para me dar a resposta. Então, em 7 dias eu vou falar, é monkeypox ou não? Então, a nossa proposta é um isolamento inicial por esse período. Veio positivo? Veio positivo. Eu tenho que isolar ele por 21 dias. No mínimo. Se as lesões estiverem revitalizadas, beijo o caso. Não está revitalizado, ele vai ficar mais um pouquinho. Essa é a ideia. Ah, Antônio, o caso veio negativo, foi descartável. Beleza, vida normal, volta para a rotina. Uma coisa importante, uma coisa que nós queremos esse paciente sendo identificado e num segundo momento esse paciente tem que ser avaliado. Mas se eu sei que a Renata está com monkeypox, eu vou falar para ela vir na minha unidade básica de novo? Eu já sei que ela é uma suspeita. E se ela está bem, ela tem que voltar? Ela está com uma lesão no braço, ela tem que voltar? A gente compactou com a telemedicina para estar fazendo o segmento desses casos. Para seguir o caso, para ver se está tudo bem, se está com dor, se tem alguma complicação a mais. Lembrando que nem todo caso vai demandar telemedicina, porque tem casos que eu vou precisar ter um cuidado maior. Pacientes com muitas lesões, mais de 100 lesões, paciente com quadro respiratório, paciente que tem tanta lesão na boca que tem dificuldade de se alimentar, o paciente está confuso, está desidratado, o paciente está com uma dor anal refratária ao que eu estou fazendo. Será que esse paciente não merece ir para o hospital fazer uma tomografia para ver se não tem abscesso? Então, os casos leves, a nossa proposta é, ele vai ter uma porta de entrada e depois ele vai ser seguido por telemedicina. Os casos que tem enrosco, esses é melhor eu ver com um pouquinho mais de cuidado. Lembrando que, na situação de eu ter gestante ou criança, esses pacientes serão seguidos pelas unidades. Por quê? Gestante eu quero mais atenção, criança também, é um pouco difícil nesse sentido. Todo paciente com monkeypox que tiver diagnóstico confirmado de HIV, ou como nós observamos, a grande maioria dos casos que vão ter monkeypox tem HIV positivo, eles devem ser encaminhados para o SAI-CTA. Todo paciente com diagnóstico novo de HIV, ele deve ser encaminhado ao SAI-CTA, ou que já tem esse diagnóstico. Então, em outras palavras, é um paciente que não tem HIV e tem monkeypox. Ele entra pela UBS ou pelas UPAs e segue na telemedicina. Não, Antônio, é um paciente HIV, eu descobriu agora. Ele vai seguir tudo pelo SAI-CTA. Como esse é o principal grupo, a gente vai deixar eles concentrados ali conosco, na equipe do SAI-CTA. Então, esse é o fluxograma inicial. A gente está amadurecendo algumas coisas para atualizar o que estão com vocês. Algumas coisas importantes. Monkeypox não vem sozinho. Monkeypox está vindo com outras coisas. Tem monkeypox, peço sífilis, por favor. Peço HIV, por favor. Isso é importante. Então, isso aqui é o rascunho do fluxograma. E o que nós temos que levar para casa? Nós temos que levar para casa que todo paciente com lesão sugestiva de monkeypox, hoje eu vou pensar em monkeypox. Todo paciente com lesão nova em mucosa, mucosa de boca, mucosa genital, mucosa anal, eu vou pensar em monkeypox. Todos esses pacientes eu devo notificar de forma imediata, por quê? Se esse paciente some, eu tenho a Renata, eu tenho a Rita, que vão estar atrás desse paciente para não deixar ele sumir e garantir que esse paciente vai estar em isolamento. Pensei, eu notifico. Eu tenho que saber orientar esse paciente e eu tenho que saber me proteger. Isolamento por, no mínimo, confirmado 21 dias. Hoje. Pode ser que semana que vem eu falo que é 5, mas hoje é 21. Outra questão importante, paramentação minha. Contato. Vou usar roupinha, vou usar avental, vou usar luva. Acho que era isso que eu queria conversar com vocês.